professora Beatriz Acâmpora e vamos começar falando de provisão de RH e o planejamento de RH. O que é provisão de RH? É o abastecimento. Provisão de RH é o mesmo que abastecimento de pessoas para uma organização. O processo de provisão é responsável pela produção que envolve todas as atividades relacionadas com pesquisa de mercado, recrutamento e seleção. Planejar recursos humanos é antecipar sobre o tipo de força de trabalho e os talentos necessários para atingir os objetivos organizacionais num determinado tempo ou período. Então, nesse caso, planejamento de recursos humanos consiste em definir os requisitos a serem feitos para conquistar os trabalhadores necessários à persecução dos objetivos da organização. Ou seja, nós precisamos saber quantos colaboradores a organização necessita para que possa suprir todas as suas necessidades e se manter no mercado ativamente. Para um bom planejamento é necessário ter um conhecimento preciso da natureza, dos objetivos da organização, ou seja, é preciso primeiro fazer um diagnóstico organizacional, conhecer a organização, saber a sua natureza, a que ela se propõe, missão, visão, objetivos, a filosofia da organização. Ter também conhecimento da matéria-prima e das disponibilidades internas da organização. Ter conhecimento do mercado de trabalho e das disponibilidades internas da organização. E também domínio de técnicas de planejamento. O planejamento de mão de obra implica várias atividades, das quais nós destacamos as seguintes: consideração das mudanças na utilização de mão de obra e efeitos na procura de mão de obra. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa de uma organização, de uma gestora de RH, ela deseje contratar um fisioterapeuta, mas é uma cidade pequena e não tem fisioterapeuta nessa cidade. Então ela vai precisar importar essa mão de obra. Então, de acordo com a oferta e com a procura, o valor pode ser diferenciado. Pode ser que ela precise fazer uma oferta de salário maior, porque na cidade não existe um fisioterapeuta. Então a pessoa vai precisar se mudar de cidade. Então essa é uma questão, ou seja, precisar avaliar os efeitos na procura de mão de obra. Também analisar a mão de obra existente. Existe ou não existe essa mão de obra na cidade? Previsão da oferta interna de mão de obra, porque muitas vezes, dentro da própria organização, existe alguém que está estudando, fazendo uma pós-graduação, alguém que está se especializando para conseguir galgar degraus mais avançados, superiores. Então é interessante também avaliar essa oferta interna da mão de obra dentro da organização. A previsão da oferta externa, se o mercado oferece o colaborador, o tipo de colaborador que você procura. O ajustamento das previsões e o feedback, ou seja, eu preciso prever se eu vou conseguir ou não suprir o meu recrutamento e seleção. E dar um feedback para a área de RH para que isso realmente funcione. Então, planejar significa prover, avaliar, programar como se efetivar esse planejamento. E ainda decidir como você vai efetivar esse planejamento. Então, olha aí na sua tela agora, nós temos um quadro sobre planejamento da mão de obra. Então, nós temos um lugar vago, então a saída de alguém. Nós temos a decisão pelo preenchimento ou não da vaga, então isso vai gerar um custo fixo. Se o gestor de RH decidir não preencher essa vaga, necessariamente essa decisão se dá em conjunto com a linha, ou seja, o gerente de linha, aquele que vai decidir junto com o staff, que é o gestor de RH, ou o selecionador, recrutador, se essa vaga vai ser preenchida ou não. Se a vaga não for preenchida, então existem algumas possibilidades. Redistribuição de tarefas, eliminação de trabalho e reorganização do trabalho. Se a decisão pelo preenchimento da vaga for efetivada, então a gente vai ter que avaliar o custo e o apoio. E se essa vaga ela vai ser preenchida internamente ou através de um recrutamento externo. E aí, a partir dessa decisão, nós temos um pedido de recrutamento. E aí o Departamento de Recursos Humanos inicia o processo de recrutamento. Há uma definição do perfil de função a ser preenchido. Então, esse perfil de função que nós vamos ver mais adiante, que é a ficha profissiográfica, é avaliar qual é o perfil da vaga que está sendo oferecida. Então, quais são os modelos de planejamento?
planejamento tem basicamente 4 modelos a serem utilizados, que são a procura da mão de obra, equivalente ao produto a ser trabalhado, requisitar a mão de obra de acordo com os cargos ou funções necessárias, substituição de postos, modelo integrado que junta todas as alternativas anteriores. Dos fatores que influenciam o planejamento de recursos humanos, nós podemos citar os seguintes: a rotatividade de pessoal, o absenteísmo do pessoal e a expansão da empresa. Vamos ver cada um desses fatores. A rotatividade. O que é rotatividade? É o equilíbrio de pessoas dentro de uma organização e o ambiente, ou seja, é o intercâmbio de pessoas entre a organização e o ambiente, que é definido pelo volume de pessoas que entram e saem da organização. Hoje em dia, o que a maioria das organizações deseja é justamente fazer com que as pessoas simplesmente permaneçam na organização, porque o custo com o treinamento, com a funcionalidade de preparação para que aquele colaborador permaneça na organização é alto. Então, em função disso, se houver uma grande rotatividade, todo o treinamento dado inicialmente vai sempre ser perdido. Então, hoje em dia, as organizações investem para que a rotatividade seja a menor possível. O absenteísmo é um fator que faz parte do planejamento de RH. Também é conhecido como ausência do colaborador. E as causas nem sempre são atribuídas diretamente ao colaborador ou empregado. Por quê? Pode ser em função de doença, faltas, problemas com locomoção, razões familiares, desmotivação com o trabalho. Podem ser também em função de políticas inadequadas na empresa, supervisão precária da chefia ou gerência e às vezes até mesmo problema com a gerência, acidente de trabalho. E o absenteísmo, ele vai repercutir na produtividade, porque cada vez que o colaborador falta, a produtividade diminui e se a empresa não tiver um planejamento muito bom, uma estrutura muito boa para que alguém substitua esse colaborador, se ele for muito essencial dentro da produtividade, pode ser que naquele dia de ausência ou naqueles dias subsequentes, a produtividade realmente fique abaixo daquilo que é desejado. Uma outra característica também para o planejamento de recursos humanos é a necessidade de expansão. As organizações, ao longo das suas atividades, elas funcionam baseando-se na necessidade de aumentarem os seus volumes de negócios, realizando investimentos em áreas de interesse da organização. Mas para isso é necessário que ela possua meios materiais, imateriais e humanos, que são indispensáveis para o cumprimento das suas necessidades. Então, para isso, o que a gente chama de DRH, Direção de Recursos Humanos, não deverá estar alheia a esse processo. Para ela, vai caber a missão de encontrar as pessoas motivadas, felizes, com disponibilidade máxima de contribuírem para o cumprimento dos objetivos da organização. Essa frase é muito interessante. Toda vez que eu dou aula, que eu construo essa frase, que a gente fala essa frase, eu sempre gosto de esclarecer porque pessoas motivadas, felizes, com disponibilidade máxima de contribuírem para o cumprimento dos objetivos da organização, parece uma utopia, algo que é um ideal e que talvez pareça inatingível, mas não é. Porque as pessoas, quando entram na organização, geralmente elas têm um motivo para estar procurando um novo trabalho. Então, geralmente elas estão motivadas. Cabe à organização oferecer os incentivos necessários para que essas pessoas continuem motivadas, para que elas possam dar o melhor de si dentro da organização e que também elas possam ser felizes dentro daquela organização. Então, todos os tipos de benefícios, salários, tudo que agrega valor para a motivação também deve ser valorizado dentro da organização. Então, vamos falar agora diretamente sobre recrutamento. Qual é a definição de recrutamento? É um conjunto de técnicas e procedimentos que visam atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização. Muitas pessoas acreditam que a palavra recrutamento e a palavra seleção significam a mesma coisa, mas não. O recrutamento é o primeiro passo
Para eu recrutar, eu preciso primeiro saber quais são as características do cargo, o que o cargo exige, para depois eu divulgar essa vaga. E a partir do momento, e a gente vai falar bastante sobre isso, como divulgar uma vaga, a partir do momento que a gente divulga essa vaga, que faz um anúncio, né, que as pessoas tomam conhecimento dessa vaga, aí elas pensam a se candidatar para a vaga. O recrutamento consiste em atrair o maior número de pessoas possível para abastecer o processo seletivo. Então, a seleção já consta de que houve antes algum tipo de procedimento e que essas pessoas que estão fazendo parte de um processo seletivo, elas já foram atraídas para esse processo seletivo. O recrutamento é a atração desse processo, ou seja, buscar as pessoas que estão interessadas aquela vaga, e aí sim, depois que a gente atrai essas pessoas, as pessoas se candidatam para aquela vaga, enviando currículo, por exemplo, ou através do nosso banco de currículos, o que vai acontecer? A gente vai conseguir avaliar quais são os candidatos mais qualificados para preencher aquela vaga e aí sim, selecionar essas pessoas para adentrar o processo seletivo. Qual é a função, então, do recrutamento? Como a gente acabou de dizer, atrair um número de candidatos que seja suficiente para abastecer adequadamente o processo de seleção. Por que suficientemente? Porque muitas vezes você vai divulgar a vaga, até de uma forma ampla, em diversos locais diferentes, e o que vai acontecer é que as pessoas ouvem, se interessam e falam, legal essa vaga, eu vou lá, vou me inscrever, ou vou mandar meu currículo, ou vou pedir para alguém enviar para mim. E aí, no minuto seguinte, ela ouve sobre outra vaga, ela recebeu uma notícia ruim, ela esquece daquilo. E simplesmente ela não se candidata àquela vaga. Ou até mesmo se candidata e depois, na hora da primeira etapa do processo de seleção, ela simplesmente falta. Isso é comum quando você vê, por exemplo, na prova de carteira de habilitação, a prova escrita. Muitas pessoas pagam, se inscrevem e na hora da prova muitas pessoas faltam, né? Na hora da chamada você vê que, por exemplo, apenas 70% a 80% comparece dentro do local para poder fazer a prova. Isso num concurso público também é comum, nos vestibulares e no processo seletivo a mesma coisa. Então vamos supor que você esteja fazendo um processo seletivo e que você tem uma vaga. Pelo menos você deveria ter 15 a 20 pessoas recrutadas. E aí que dessas 15 a 20 pessoas, de repente você vai selecionar 12 para ir para o processo seletivo. E aí o que vai acontecer? No processo seletivo as pessoas também faltam. No final você vai escolher 3 ou 4 candidatos para enviar para a entrevista final com o gerente de linha. E aí o que vai acontecer? Se você tiver um número muito pequeno, você não vai conseguir selecionar esses 3, 4 finalistas. Porque muitas pessoas, no meio do processo seletivo, elas faltam, elas desistem. Então, quanto maior for o número, melhor vai ser para o processo seletivo. Então, a minha função, enquanto selecionador, recrutador, é justamente facilitar o abastecimento desse processo de seleção.